Usa-se com tanta frequência a expressão espírito, sem que aquele que sobre isso fale esteja consciente do que realmente seja espírito. Um denomina espírito, sem mais nem menos, a vida interior do ser humano. Outro confunde alma e espírito. Muitas vezes se fala também em seres humanos dotados de espírito, pensando aí em nada mais do que em simples trabalho cerebral. Fala-se de relâmpagos do espírito e de muita coisa mais, mas ninguém se põe uma vez a esclarecer direito o que é espírito. O mais elevado que até agora se compreende jaz na expressão Deus é espírito. Disso, pois, tudo se deduz. Tentou-se, através dessa afirmação, poder compreender também o próprio Deus, e nisso encontrar um esclarecimento sobre ele. Justamente isso, porém, teve de desviar novamente a realidade, acarretando assim também erros, pois é errado dizer simplesmente Deus é espírito. Deus é divino e não espiritual. Nisso já consiste a explicação. Não se deve nunca designar espírito o que é divino. Somente o espiritual é espírito. Esse erro, até agora existente em tal concepção, é explicável pelo fato de o ser humano provir do espiritual, não conseguindo por isso raciocinar além do espiritual, sendo consequentemente todo o espiritual o mais elevado para ele. É, pois, admissível que ele queira ver o mais límpido e o mais perfeito disso como origem de toda a criação, portanto, como Deus. Assim, pode-se supor que essa conceituação errada não se originou apenas da necessidade de imaginar seu Deus segundo a própria espécie, conquanto perfeito em todos os sentidos, a fim de se sentir mais intimamente ligado a ele. Mas a razão se encontra principalmente na incapacidade de compreender a verdadeira excelsitude de Deus. Deus é divino. Sua vontade é espírito. E dessa vontade viva originou-se o ambiente espiritual que lhe está mais próximo, o paraíso com seus habitantes. Desse paraíso, porém, adveio a criatura humana como semente espiritual, a fim de prosseguir seu percurso pela criação ulterior. O ser humano é, portanto, portador do espírito, no conjunto da criação material. Por esse motivo, também se encontra atado, em suas ações, à pura vontade primordial de Deus, tendo de assumir toda a responsabilidade, se deixar que ela, devido a influências externas da matéria, fique coberta de impurezas e, sob certas circunstâncias, soterradas temporariamente de modo total. É o tesouro ou o talento que em sua mão devia dar juros e mais juros. A falsa acepção de que o próprio Deus seja espírito, portanto, de idêntica espécie como a da origem do próprio ser humano, decorre nitidamente que o ser humano jamais pôde fazer uma ideia exata da divindade. Ele deve não apenas imaginar isso, o mais perfeito de si próprio, mas terá de ir muito além, até aquela espécie que sempre lhe permanecerá incompreensível, porque para a compreensão dela jamais estará apto por sua própria espécie espiritual.
O Espírito é, por conseguinte, a vontade de Deus, o elixir de vida de toda a criação, que dele precisa estar impregnada a fim de se manter. O ser humano é o portador parcial desse espírito, que deve cooperar ao tornar-se autoconsciente para o soerguimento e o desenvolvimento progressivo de toda a criação. Para isso é necessário, contudo, que aprenda a se servir direito das energias da natureza e as utilize para o progresso conjunto. O que aqui é dito deve constituir apenas uma indicação provisória, a qual mais tarde se seguirão ainda dissertações exatas, onde as diferentes espécies de espírito serão descritas com nítidas delimitações.